por que eu fiz isso? Só para introduzir de forma bem rápida, acho que vocês nunca vão esquecer mais esse trauma, a respeito do autor, dessa pessoa maravilhosa, que ele é quase que obscuro a vida dele na Bíblia, e nós vamos estudar, nós não vamos estudar o Evangelho, mas nós vamos estudar o livro de Atos. E ele vai aparecer no livro de Atos de uma forma assim até meio discreta, uma forma assim sutil, e é tão gostoso. Só essas 12 perguntas já vemos assim como que esse homem foi usado nas mãos de Deus para deixar para nós algo maravilhoso. É uma pessoa que com a gente não fala nada, e ele é a pessoa que tem mais versículos escritos no Novo Testamento. Olha só que coisa legal. Então, a pergunta que fica para nós é: por que a gente então tem que estudar o livro de Atos? O que nós vamos fazer hoje nesse estudo é muita informação. Você não vai, se você quiser depois esse arquivo, você pode pegar, mas a ideia é que não é que você memorize ou grave todas as informações, é simplesmente dar uma visão geral do livro de Lucas, porque em cada mensagem talvez a gente vai lembrar desses detalhes, para que aquela mensagem naquele momento tenha um significado melhor para nós. Então, quando a gente tem uma ideia geral do livro, aí quando a gente vai particionar e vamos mergulhar dentro do livro, vai ficar mais fácil. Só essas 12 perguntas já abriu muita informação a respeito do livro de Lucas para vocês, não foi? Não é gostoso ver isso? Né? Então, primeiro, por que estudar o livro de Atos? Primeiro, porque está no livro histórico. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto de história. Para mim, quando eu estou lendo livros históricos, a minha mente começa a fazer um filminho assim, widescreen, né? O negócio parece que aquela ação, aquela coisa, que eu começo a imaginar a situação. E muitas vezes isso fica tão gravado, essa imaginação na minha mente, que quando alguém faz um filme, fala: não foi desse jeito que eu imaginei. Eu discordo do filme, porque eu criei um filme na minha mente. Então, história é muito bom para a gente. Ela faz a gente fixar um conhecimento e a gente meditar e ouvir outra vez, e ouvir outra vez. Em segundo lugar, nós vamos estudar o livro de Atos porque é a palavra de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse são livros, são material, são textos que vale a pena você investir. Você está sem sono, tem um monte de revista lá, tem televisão, tem outra coisa, tranquilo, vale a pena ler. Mas se tem alguma coisa que vale a pena ler, que não vai trazer nenhum prejuízo, é a Bíblia. E o livro de Atos é um dos livros muito importantes que estão aqui na Bíblia. Então nós vamos estudar, vamos gastar esse tempo aqui juntos, nessa caminhada, porque é a palavra de Deus. Em terceiro lugar, trata-se da teologia do Evangelho. Isto é, nós estudamos o livro de João, tem aí o livro de Mateus, Marcos e o Evangelho de Lucas, mas agora nós vamos ver aquilo que Jesus ensinou e comissionou os discípulos, agora na prática deles, como que eles viveram o Evangelho, como que eles fizeram esse processo de transição para chegar até hoje. Então, como que a igreja começou com o Evangelho? Algumas coisas aqui sobre esse autor Lucas. O que vai acontecer? Na narrativa do livro de Atos, várias vezes ele vai escrever dizendo assim: e Paulo foi para tal lugar, pegou um barco, foi para tal lugar, sofreu uma perseguição, foi preso, pregou o evangelho ali e tal. Daí Paulo chegou em tal lugar, e aí nós fomos para Nagoya, depois fomos para Toyohashi, depois fomos para Gifo, e aí depois de Paulo, de Gifo, foi lá para Okinawa. Então, alguns momentos, Lucas vai narrar que Paulo fez isso, Paulo fez aquilo, mas em determinado momento fala nós. Isto é, algumas vezes Lucas estava acompanhando, estava vendo tudo o que acontecia. Ele presenciou esse momento, ele fazia parte desse grupo em que Paulo estava trabalhando. Mas por alguma situação, por alguma necessidade, quando Paulo chegava numa cidade com ele, parece que ele ficava nessa cidade e Paulo continuava a viagem. E depois, quando Paulo estava em outro lugar, ele se encontrava lá com Paulo. Parece que Lucas é um tipo de pessoa que Paulo usou
para cuidar de algumas igrejas. Vamos supor que Paulo chegasse aqui com Lucas, com Marcos, com Barnabé, e ficasse aí uma semana com a gente, e daí Paulo falou, bem, Paulo ele tinha um paniquito, assim, não aguentava ficar muito nos lugares. Ele chegava assim, pregava algumas mensagens, tipo Davi Merkel, né? meio elétrico, né? Ele prega, daqui a pouco quer ir embora. Né? Vamos supor que Paulo chegava assim, olha, vocês entenderam que Cristo é homem, Cristo é Deus, morreu por nossos pecados, ressuscitou e vai voltar? Aí o pessoal, amém, entendemos, tchau. Aí o pessoal, não, Paulo, brincadeira, não entendi muito bem, eu tenho uma dúvida. Aí você tem dúvida? Tá. Lucas, fica aí, eu estou indo embora. Então ele deixava Tito, deixava Timóteo, deixava Lucas, e o pessoal ficava aqui e Paulo ia. Ele tinha um comichão, ele queria pregar o evangelho. Então Lucas ficava, e de repente Paulo estava indo lá, e Lucas percebia que já dava para deixar o pessoal sozinho lá, já estabelecia uma liderança da igreja. Aí Lucas saía atrás e encontrava com Paulo lá na frente. Então você vai encontrar na narrativa de Atos muito essa ideia. Paulo fez isso, Paulo fez aquilo, depois nós somos para isso, nós somos para aquilo, nós somos para aquele lugar. E é interessante ter uns momentos mais difíceis da vida de Paulo. Quem está junto de Paulo é Lucas. Então ele não somente ouve os relatórios de Paulo de que aconteceu na ausência dele, mas ele mesmo é testemunha ocular, ele viveu aquele. Então ele não está inventando história, existem provas do que aconteceu, ele estava lá. Ele é um médico, ele é grego, então depois se você quiser os arquivos, se quiser ver esses textos aqui que falam nós, você pode conferir depois. Ele foi pastor em Filipos, então a carta de Filipenses é dirigida praticamente para ele. E Paulo não cita isso, não fala isso. E a igreja de Filipenses é a única igreja que não tem reclamação de Paulo. Tem uma orientação porque duas mulheres tinham trabalhado muito bem com Paulo e de repente parece que tinham se trombado na cozinha ou na limpeza do banheiro. Alguma coisa aconteceu que elas não estavam se bicando, elas estavam meio de biquinho virado, e Paulo fala assim, fiel companheiro, está falando de Lucas, pega essas duas irmãs queridas aí que trabalharam muito tempo comigo e junta elas de novo. O tema do livro de Filipenses é a alegria. É uma carta assim que aquela igreja era pobre e ao mesmo tempo levantou uma oferta para enviar para Paulo quando estava na prisão. Então você vê aí a igreja tendo a personalidade de Lucas, quietinho, escondidinho, a gente não percebe isso, a não ser que a gente vai estudar quem é essa igreja e como foi pastoreado. Lucas ficou 6 anos na igreja de Filipenses. Então Paulo fundou essa igreja, trabalhou nessa igreja, mas quem deu a forma, quem deu o desenvolvimento para essa igreja foi esse médico Lucas. Então a igreja atingiu, mesmo pobre, uma igreja simples, com as suas necessidades, mas é uma igreja que tinha visão, enxergava necessidades. E até um irmãozinho doente dessa igreja é que pediu para levar a oferta para Paulo na prisão. Se você tiver um filho um dia, coloca o nome dele, Epafrodito. E no meio do caminho ele fica doente. E a igreja ficou desesperada. Nosso irmãozinho Epafrodito, ele está doente no meio do caminho. Não tinha e-mail, não tinha Facebook para saber. Então o pessoal ficava nervoso, ficava angustiado. Então você vê esse carinho nessa igreja, que é um pouco reflexo do médico Lucas. Ele não era apóstolo. Ele não aparece como uma pessoa grandiosa, assim, fazendo grandes coisas, mas a importância que ele teve para o cristianismo, e não sendo apóstolo, é simplesmente um médico e um escritor. Uma coisa que Lucas faz nos seus escritos, ele tem uma exatidão histórica. Os outros livros, muitas vezes, não estão preocupados com cronologia, com títulos, com lugares. Eles falam que Jesus fez isso. Agora, Lucas não. Lucas ele tem uma precisão, ele faz questão de dar detalhes, de ser preciso historicamente. Até alguns livros de história já foram corrigidos por causa da informação de Lucas. No começo, Lucas recebeu críticas
porque o que ele escrevia não estava de acordo com os livros históricos seculares. E quando foram buscar provar os livros seculares, que os livros seculares, que aquilo que tinha sido narrado estava certo e Lucas estava errado, verificaram que os livros estavam errados e Lucas estava certo. Principalmente no nascimento de Jesus, quando Lucas fala assim que Quirino era governador da Judéia. Quirino nunca foi governador da Judéia. A história fala isso. Quirino nunca foi, mas Lucas fala que quando ele foi governador, é que provocou um censo. E aí que Jesus Cristo veio nascer. Só que Lucas usa uma palavra que ela é tão precisa que Quirino, ele nunca foi governador, mas ele foi substituir um governador naquela época. Ele foi um governador ad hoc. Já viu essa palavra? Vamos supor que Juninho é o responsável aqui pelo computador. Então é o cargo dele na igreja. Mas de repente, num dia, ele está com diarreia, não pode vir e fala: Dani, me substitui. E aí chega alguém, um visitante, e olha assim, ali para o computador, ele vai sair com a impressão de quem é o responsável pelo computador? A Dani. Mas quem é o responsável pelo computador? O Juninho. Então isso é ser ad hoc. Então os livros da história falaram que nunca Quirino foi, não tem nenhum lugar que Quirino foi, não tinha nenhum lugar registrado que Quirino foi governador da Judéia. Só que Lucas fala que ele foi governador ad hoc. E quando foram pesquisar, realmente, naquela exata época, Quirino foi lá para substituir a Judéia, o governador da Judéia. E foi exatamente quando deu aquele censo para que José e Maria tiveram que sair lá de Nazaré para vir para Belém. Então, corrigiram, acrescentaram esse detalhe por causa da precisão de Lucas. Ele tem 80 referências em nome de 100 pessoas. Ele tem títulos: procônsul, magistrados, oficiais, exato, do jeito que se usava naquela época. A língua e o estilo literário dele são fantásticos. Como ele é caprichoso, ele tem 700 palavras diferentes. O vocabulário dele é muito bom, é rico, tornando então o Evangelho de Lucas e o livro de Atos uma obra de uma literatura fantástica. É comparado às melhores obras de literatura. E muitas vezes nós, como crentes, somos taxados como pessoas assim que têm uma Bíblia que é algo assim meio capenga, um negócio de pobre. E aqui nós temos uma literatura com estilos gramaticais, um pensamento, estilo literário das melhores obras. Se a Bíblia não fosse, se essa literatura não fosse Bíblia, seria o livro mais valorizado pela humanidade. Já começando pelos 5 livros do Antigo Testamento, os livros de Moisés. Quando se estuda o estilo literário de Moisés, dos profetas, dos salmistas, não tem uma obra na humanidade dessa qualidade. E os evangelhos o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, ele pertence à maior qualidade de literatura mundial. 90% dessas palavras que Lucas usa, dessas 700 palavras, elas vêm da Septuaginta. O que é a Septuaginta? Foi na época dos gregos, quando Ptolomeu Filadelfo orientou homens judeus para que traduzissem a Bíblia hebraica para o grego. Então essa tradução do hebraico para o grego se tornou a Bíblia do Novo Testamento. Foi a forma das pessoas terem conhecimento sobre o Antigo Testamento através do grego. A Bíblia o Antigo Testamento não estava em grego, mas ela se tornou em grego por causa dessa ordem desse rei chamado Ptolomeu Filadelfo para mandar traduzir do hebraico para o grego. Então Lucas, ele não sabia hebraico. Então ele foi buscar essas palavras diferentes e trouxe uma contribuição muito grande para o cristianismo, porque ele usou as palavras da Septuaginta, dessa tradução para o grego. Eu sei que isso aí deve estar assim chato na sua cabeça, não é mesmo? Fica firme. Lucas escreve tanto o Evangelho como o seu livro de Atos para uma pessoa. Ele chama essa pessoa de Excelentíssimo Teófilo. Excelentíssimo é um termo usado para autoridades, pessoas nobres, alguém que exercia talvez um cargo, um posto, ou era rico, alguma situação que essa pessoa exercia assim
na sociedade grega, e Lucas trata ele com respeito, usa esse título dele, ó excelentíssimo Teófilo. O nome Teófilo, Teós é Deus, Filós é amigo, ou amante de Deus, ou amado por Deus. Então, ou é aquela pessoa que ama a Deus, ou que é amado por Deus, ou é amigo de Deus. Então, o nome dessa pessoa já é muito significativo. O que nós temos a impressão quando estudamos o livro de Atos e o Evangelho de Lucas? É que esse Teófilo, ele, por ser autoridade, muitas autoridades naquela época se converteram, ele se converteu. E agora ele pertence a uma sociedade, ele pertence à nobreza, ele tem autoridade. E ele está ouvindo que o cristianismo está sendo perseguido, que os líderes do cristianismo que pregam essa mensagem, que falaram para ele e ele creu que Jesus Cristo é homem, morreu por seus pecados, ressuscitou e vai voltar, que os seus pecados estão perdoados pela morte expiatória de Cristo, ele creu nisso. Mas ao crer nisso, ele passou a fazer parte de um grupo de pessoas que creem dessa forma também. Só que ele está ouvindo falar que os líderes que estão propagando essa ideia estão sendo presos, estão sendo perseguidos pelos judeus, estão sendo perseguidos pelos romanos. E os gregos têm desprezado esses líderes. Então, peraí, eu pensei que ia melhorar a minha vida, eu pensei que ia subir um degrau na minha vida, mas agora eu estou pertencendo a um grupo de clandestinos, de um grupo de ilegais. Será que é isso mesmo? Será que me enganaram? Será que me venderam um produto que é podre? Será que o fato de eu crer em Cristo, agora dizer eu creio em Cristo, eu sou do caminho, isso vai trazer prejuízo para mim? Vai trazer prejuízo? Será que daqui a pouco vão me prender também? Porque eram pessoas, os líderes, eram pessoas, os romanos, os gregos desprezavam qualquer pessoa que cresce nessas ideias. Os romanos mandavam prender, estavam matando, e os judeus estavam apedrejando, colocando em cadeia. Quer dizer, gregos, judeus e romanos. E Teófilo creu nisso. E aí surge essa dúvida: eu pertenço agora a um movimento que é desprezado, perseguido e morto? Que fria que eu entrei. Não sei qual era a relação de Lucas com Teófilo. Ninguém sabe. Alguns acham que talvez pudesse ser até um médico particular, ou um amigo, ou até, em alguns casos, alguns médicos eles eram até escravos. Havia até situações de médicos sendo escravos de autoridades. Nós não sabemos, mas pelo jeito aqui parece que há uma grande amizade. E Lucas se preocupa com ele. Então Lucas escreve o Evangelho e o livro de Atos para mostrar para Teófilo que Deus está por trás de Jesus e Deus está por trás desses líderes que pregam essa mensagem. E tudo aquilo que aconteceu com Jesus e tem acontecido com Pedro, Paulo e os apóstolos é por causa da maldade do ser humano, por causa da cegueira, por causa do efeito do pecado, que tem levado essas pessoas a se tornarem inimigas. Só que, na tentativa de destruir, na tentativa de eliminar tantos líderes desse movimento, cada vez mais, Deus tem salvado as pessoas. E o resultado, os benefícios que têm acontecido para a vida dessas pessoas e para a sociedade. Quantas pessoas têm sido beneficiadas, tanto aqui, com enfermidades, com curas, com tragédias, mas também as pessoas têm resolvido o problema mais sério de suas vidas, que é com relação à perdição eterna. Então, tudo que fizeram com Paulo em nenhum momento agiu de forma errada depois que creu em Cristo. Ele agiu de forma errada antes de crer em Cristo. Pedro em nenhum momento agiu de forma ilegal, ilícita. Jesus em nenhum momento agiu de forma errada, nem contra os romanos, nem contra os gregos e nem contra os judeus. Nós estamos no Evangelho de João e percebemos o quanto maldade havia por trás da religião, do governo e dos gregos para com Jesus. Então, o objetivo de Lucas no Evangelho, no livro de Atos, é fortalecer a fé de Teófilo,
Agora, se Lucas escreve para Teófilo, e nós também temos essas dúvidas, então é muito útil para nós e para qualquer pessoa que crer em Cristo, ela entender que o Evangelho, aquela pessoa que creu em Cristo, enquanto estiver aqui nesse mundo, vai ter dificuldade, porque nós somos um grupo de pessoas que já não fazemos parte mais desse mundo. O Tiago pregou aquela mensagem, porque o mundo nos odeia. E chegou um momento, um dos itens lá, é só pelo fato de nós sermos cristãos, só pelo fato de nós somos salvos. Isso há um ódio do mundo para conosco, e para com Jesus e para com os discípulos, que ele é bestial, ele é irracional, só pelo fato de você é odiado e perseguido. Então, o objetivo de Paulo ao escrever para Teófilo é esse: é fortalecer a sua fé e mostrar que o cristianismo é de Deus e os homens perseguem por causa do efeito do pecado nas suas vidas. Propósito de Lucas, vai escrever o livro de Atos, tem um propósito histórico. Ele quer deixar a história registrada para nós. Se Lucas não tivesse registrado, nós não saberíamos tudo aquilo que aconteceu naquela época. Então ele é chamado por Deus para fazer esse registro, registrar a história. Segundo, ele é apologético. O que significa apologético? É defender a fé. Então o livro de Atos, ele fortalece para nós a nossa fé. E o livro de Atos, ele é escrito principalmente depois de 1 Coríntios. A igreja de Coríntios tinha vários problemas. E como o livro de Atos é escrito depois, parece que a intenção de Lucas é dar uma narrativa histórica para essa igreja entender esse processo de transição da igreja. A igreja começa de um jeito, depois ela vai amadurecendo e vai se fortalecendo e vai expandindo. Então é para ajudar também os corintianos a ter uma ideia correta desse processo, dessa transição da igreja do judaísmo para agora a igreja com um momento geral. Então esse é o terceiro item aqui, a questão da eclesiologia, como surgiu a igreja, como que ela apareceu e como que ela funciona. Então já joga a igreja ali. Lucas não esconde os problemas que essa igreja, ele não fantasia que aquela igreja era perfeita, ele mostra muita coisa boa que aconteceu naquela igreja, mas também ele não coloca os erros, os problemas debaixo do tapete. Ele mostra as dificuldades que as pessoas tinham, os problemas e como Deus trabalhou, como Deus corrigiu. E mostra até um casal sendo morto por um pecado tão grave, a menina e Safira. Então Lucas não cria um livro assim romântico de essa igreja tal. Não. Ele mostra que tinha dificuldade, tinha gente passando fome na igreja. E a igreja tem que resolver esse problema. Então Lucas não está preocupado em mostrar esse triunfalismo e varrendo problemas debaixo do tapete, mas mostrando essa transição, como que a igreja tratou com os problemas, como foi indo, como Deus direcionou e como Deus expandiu o Evangelho para chegar até aqui no Japão. E é um livro também, o livro de Atos é um livro biográfico, porque a primeira parte até o capítulo 9 fala sobre Pedro. Então é a atuação do Espírito Santo na vida de Pedro, e do capítulo 13 ao 28 é a atuação do Espírito Santo na vida de Paulo. Então é a dupla caipira de Pedro e Paulo. O ministério deles, a contribuição que eles tiveram para a expansão do cristianismo. Frases, expressões que Lucas usa. Ele usa 70 vezes a palavra, as duas palavras Espírito Santo. Tanto no Evangelho como no livro de Atos, Lucas dá muita ênfase à ação do Espírito Santo. Ele é médico. Então ele mostra para a gente que a igreja não é uma visão de algum homem que organizou regras e um organograma, alguma atividade assim, e tem que seguir aquela visão e obedecendo aquela visão, os resultados. Então o ISO 9010 da igreja, de montar uma igreja, então se você obedecer aquelas regras, fazer um capuninho, tudo aquilo lá, os resultados vão acontecer. Então Lucas fala assim, que tudo acontecia por causa da ação do Espírito Santo, usando homens ruins, homens fracos, homens falhos, mas o Espírito Santo conduzindo, agindo, trazendo de volta, dando poder, capacitando, consolando. Então é a ação do Espírito Santo, tanto na vida de Jesus como na vida dos apóstolos e dos crentes do livro de Atos. Então ele vai usar muito a ideia da palavra de Deus. Ele vai falar, crescia e se fortalecia a palavra de Deus. Então Paulo chegava num lugar, acontecia alguma situação,
imediatamente ele era perseguido, mas ao mesmo tempo pessoas criam, e aí ele começava a se reunir em tal lugar, ele começava a pregar a palavra de Deus, pregava o Antigo Testamento e mostrava que no Antigo Testamento falava tudo a respeito de Jesus, e ele falava então quem era Jesus, e aí as pessoas se tornavam fortes, crendo, não tinham mais dúvidas que Jesus era o Messias, era o Redentor, e a morte, a vida dele, Deus, a encarnação de Deus na pessoa de Jesus, era verdadeira. Então eles acabavam crendo nisso, e eles começavam a testemunhar para as outras pessoas. Para simplificar essa ação, Lucas falava, e crescia e fortalecia a palavra de Deus. Quando ele fala isso, é isso. As pessoas criam, assumiam uma convicção e pregavam o Evangelho, e a palavra de Deus começava a ser espalhada naquela cidade. Então, para falar tudo isso, ele fala assim, crescia e se fortalecia a palavra de Deus. Ele vai usar muito a palavra igreja. A palavra igreja e eclesia significa chamados por Deus para fora. Já não pertence mais ao mundo, pertence a esse grupo de pessoas que foram salvas, seladas e garantidas, e agora tem um ministério, uma missão. Essas pessoas agora não resistem, elas não são escondidas, elas aproveitam qualquer oportunidade, tem qualquer oportunidade assim, ela já fala. Se de repente numa conversa a pessoa fala assim, no seu país tem lá um cara de braço aberto, é isso aí, já aproveitaram e falaram. Não foi isso aí? A gente fica buscando, muitas vezes Deus não dá a coisa, dá as oportunidades. E essas pessoas, qualquer coisinha é uma oportunidade para eles falarem de que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e vai voltar, e aquele que crê tem o perdão total dos seus pecados. Uma outra palavra que o Lucas vai usar muito, e vai repetir várias vezes, 30 vezes, é a palavra testemunho. Jesus Cristo falou no começo, Lucas vai narrar que ele falou isso no começo do livro de Atos. Jesus fala assim, e recebereis poder e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha para nós parece aquele negócio meio de tribunal, ou quando você vê um acidente, que o guarda fala, você olhou o que aconteceu? Eu olhei, então estou colocando você aqui como uma das testemunhas. Só que essa palavra no original, ela significa martírios, isto é, aquele que é mártir, é aquele que viu, tem convicção do que viu, não é aquela pessoa que está tomando sorvete e de repente, e vê o carro pegando fogo, eu testemunhei assim. Não testemunhou, ele estava perto, mas ele não viu o que aconteceu. Então ela não é uma testemunha exata. Agora, a testemunha aqui que Jesus Cristo fala que sereis minhas testemunhas, é alguém que vai ver e vai experimentar e vai usufruir e vai saber tão categoricamente de quem Jesus Cristo é, que ela pode ser levada a ponto de morrer e não negar quem Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo fez, é tão verdade para essa pessoa que ela topa morrer. Não porque ela inventou uma história, mas por causa da realidade. Eu não consigo dizer que isso não é verdade. Então a pessoa topa ser um mártir. Essa é a ideia de testemunho. 33 vezes ele vai usar essa expressão Jesus, Cristo, Senhor, Cristo, Senhor. A importância do livro de Atos falar, a mensagem é Jesus, é cristocêntrica. A mensagem não é Pedro, não é Paulo. A igreja não tem a sua, ela é importante, mas ela não é, a sua importância não está acima dela. A importância é o Evangelho e é a pessoa de Cristo. Mais uma coisa aqui. Uma das coisas que o livro de Atos ele vai ser importante para nós vamos ver quando pregarmos várias mensagens sobre o livro de Atos, é que um dos objetivos do livro de Atos é mostrar que a igreja ela veio do judaísmo. Quando Jesus veio, ele pertence ao povo judeu. Ele está junto do povo judeu. Ele cita textos do Antigo Testamento que pertenciam ao judeu. Ele cita profecias que foram dadas por Deus para o povo judeu. Então, o surgimento de Cristo é para os judeus. Só que por causa que os judeus desprezaram Jesus, então abre-se um mistério que estava oculto, de que Deus vai usar agora os gentios também para a proclamação da graça de Deus. Então vai mostrar que o cristianismo ele vem do judaísmo, mas agora ele está saindo do judaísmo. E ele
ele é interdependente, ele veio do judaísmo, ele nasceu no judaísmo, o judaísmo foi o seu berço, mas o judaísmo quase foi o seu túmulo também. Mas agora o cristianismo não precisa, não está amarrado ao judaísmo. O judaísmo estava querendo, em determinados momentos, obrigar os gentios a serem judeus. E o livro de Atos, e o Lucas vai tentar mostrar para nós, que existe uma interdependência, isto é, depende, mas está livre. E os judeus, os gentios agora, estão livres de judeus, e podem seguir do seu jeitão. Como nós hoje. O que nós temos de judeu aqui, de coisas judaicas aqui na nossa igreja? Quase nada. Não precisamos usar um kippá aqui, um chale aqui, e usar barbinha de judeu. Nós temos talvez um culto meio parecido com o judeu, que é a leitura bíblica, a oração, cânticos, a pregação da palavra, que isso é o que Deus quer de um culto. Mas nós não precisamos ter rituais judaicos, a mezuzá lá na porta, nós não precisamos ter o shofar. Isso, para nós gentios, é como afrontar a Deus, porque Ele nos libertou do judaísmo. Então, essa é uma ênfase que Lucas dá. A igreja veio do judaísmo, mas ela independe do judaísmo. Ela tem uma descontinuidade, ela seguiu em frente sem trazer, a não ser trazendo as escrituras e trazendo as promessas. Mas a igreja, ela não tem que guardar sábados, ela não tem que guardar leis, ela tem um Novo Testamento, as obras a lei do Espírito Santo, a lei do amor agora, que é uma nova vida, né? Esse é um dos objetivos de Lucas ao falar sobre o livro de Atos. E, consequentemente, ele vai falar a missão da igreja. A missão da igreja não é juntar um grupo de pessoas para fazer churrasco de vez em quando. A missão da igreja é alcançar o mundo. Ela tem uma missão vertical, que é glorificar a Deus. Ela tem uma missão de ir até o mundo e pregar o Evangelho, não é satisfazer as necessidades do mundo. Ao pregar o Evangelho, muitas vezes a gente pode atender as pessoas, as necessidades das pessoas. Podemos socorrer. O objetivo da igreja principal não é fazer isso. Não é ser um pronto-socorro, não é ser uma ONG para ajudar as pessoas. Nós podemos ajudar por atos de misericórdia, mas o objetivo da igreja para com o mundo é pregar o Evangelho. Não adianta você encher a barriga das pessoas. Se você não falar do Evangelho, ela vai para o inferno com a barriga cheia. E aí é triste, porque você gastou tempo e energia sem resolver o problema principal dela. Então existe uma missão da igreja para com Deus, que é glorificar a Deus, uma missão da igreja para com o mundo, que é proclamar a glória de Deus, a salvação em Cristo, e uma missão para a igreja com ela mesma, que é a edificação, que é o fortalecimento, que é o ensino, que é a pregação. Então nós vamos ver no livro de Atos a igreja servindo a Deus, ela servindo ao mundo, e a igreja servindo ela mesma, fortalecendo ela mesma, para que os crentes possam proclamar a mensagem e adorar a Deus melhor. E essa missão da igreja, ela é cumprida não com os nossos talentos, com o nosso tempo, com o nosso tesouro, mas com a capacitação do Espírito Santo. Se tivermos o talento, tempo, tesouro, vocês viram isso em algum lugar? Onde que nós vimos isso? Talento, tempo, tesouro. Quando foi que a gente viu isso? Davi, né? Então, se nós usarmos nosso tempo, talento, tesouro sem a ação do Espírito Santo, vai ser canseiro. Vai ser talvez mais para promoção pessoal. E não vai atingir realmente o coração da pessoa. Então há uma necessidade, Lucas vai afirmar, há uma necessidade da igreja atuar da melhor forma possível, com toda a energia, mas lembrando sempre que quem está por trás, quem está capacitando, quem está orientando é o Espírito Santo. Tem um fato muito interessante na história de Paulo, que Paulo, ele queria ir para cá, o Espírito Santo impediu ele. Ele queria usar o seu tempo, talento, tesouro, de tudo. Ele era um desbravador, ele tinha um comichão. Então ele queria ir para tal lugar, o Espírito Santo pediu. Queria ir para tal lugar, o Espírito Santo pediu. Daí, depois de 3 tentativas, ele percebendo que não dava certo, ele foi dormir. E na noite ele teve um sonho de um varão macedônio chamando ele: vem para Macedônia e ajuda-nos. E ele concluiu: é Deus abrindo a porta. Vamos lá.
Então, a igreja pode ter vontades, pode ter desejos, pode ter inclinações. Vamos. Mas nunca devemos esquecer que é o Espírito Santo que nos dirige, que nos direciona, que nos capacita, que nos leva aonde realmente Ele quer. Então, essa dependência da igreja para com o Espírito Santo é muito importante. Lucas ensina muito isso. E a questão da eclesiologia, como funciona a igreja? Se a igreja ela tem que ter um dominador, um chefão, e todo mundo tem que estar submisso, como que é a igreja? Como que funciona? Como funciona o corpo de Cristo? Então o livro de Lucas vai mostrar como que os líderes devem agir. Então, se nós pegássemos mensagens sobre liderança no livro de Atos, o livro de Atos seria o melhor livro para nós encontrarmos princípios de como é o líder cristão. O que ele enfrenta, quais as dificuldades que ele vai ter, quais os resultados que ele obtém, do que ele precisa, como que ele tem que agir. Então é um livro que traz muita contribuição para nós nesse sentido. Outra página aí, Dani. Olha só que coisa interessante aqui. O livro de Atos tem 28 capítulos. Nós encontramos no livro de Atos 24 sermões. Então, muito daquilo que nós vamos pregar o quê? As mensagens que foram pregadas. Que as pessoas ouviram naquela época. Nós vamos requentar essas mensagens e vamos pregar para nós aqui. Então, dos 28 capítulos, Lucas narra 24 mensagens que foram pregadas. É o livro das transições. Ele faz a transição entre o Novo Testamento para os Evangelhos, para as Epístolas. Ele faz, no final do livro de Lucas, nós temos Paulo em Roma. Aí tem o próximo livro, é o livro de Romanos. Ele faz a transição entre Israel e a igreja. Ele faz a transição entre Pedro, o apóstolo, para agora o ministério de Paulo. Então o livro está fazendo transições. Então, por causa disso, é um livro que tem que ser entendido de acordo com as epístolas. Tem muita doutrina no livro de Atos, mas essa doutrina ela tem que ser explicada e olhada e entendida de acordo com as epístolas, que as epístolas são o martelo final sobre a fé, o comportamento, a ética da igreja. Então eu não posso pegar isoladamente o livro de Atos e fazer uma doutrina. Aconteceu aquilo, naquela época aconteceu aquilo, então é assim daqui para frente. Não. Se eu isolar em Atos, eu posso inventar uma doutrina muito perigosa. Porque o livro de Atos está narrando essa transição. Então, junto com o livro de Atos, junto com a doutrina, eu entendo as epístolas. Eu entendo as doutrinas, como que é. Então, o livro de Atos se torna uma ilustração. Tem coisas que foram só para aquela época, aquele início, aquele pontapé inicial da igreja, que é a transição entre judaísmo e igreja. Hoje já não é tão necessário. Então, houve essa transição aqui. Uma coisa que Lucas fala, que a gente já viu, que a oração é aquilo que fazia com que o Espírito Santo, Deus ali, se comunicasse com a igreja, orientasse, capacitasse. Então, a oração é quase que, não é que a oração, esse poder, essa capacitação da igreja, ela vinha como resultado dessa comunicação dos homens, dos apóstolos, dos líderes com Deus. Uma coisa que é bem interessante aqui no livro de Lucas, e até se você quiser um dia os relatórios, é uma tabela que a gente fez, é que Lucas vai falar assim que o evangelho era pregado, então havia oposição. Alguém era perseguido por ser cristão. Então prendiam Pedro. Na hora que prendiam Pedro, chamavam ele aqui, colocavam ele aqui e tal. O que você tem a dizer? Pedro falou, que legal, olha quanta gente para me ouvir aqui. Né? O que Pedro queria fazer era pregar o evangelho. E quando prendiam Pedro, reuniam um monte de gente para ouvir então o que Pedro tinha para dizer. E o que ele fazia? Pregava o evangelho. Como resultado, a igreja crescia, mais pessoas se convertiam. Então a oposição que tinha a intenção de acabar com o cristianismo trazia esses homens e queriam ouvir esses homens, e eles pregavam e mais pessoas se convertiam. Então a oposição era como você pegar uma laranja e espremer. O que acontece? Espirra.
Aí espremia lá, espirrava. Então Lucas vai mostrar, e esse é o propósito para com Teófilo, dizer: Teófilo, a igreja foi perseguida, Jesus foi perseguido, mas toda vez que a igreja é perseguida, ela cresce e ela se fortalece, mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte. Então é Deus que está por trás, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Outro objetivo de Lucas também é mostrar que tanto com Jesus os judeus rejeitaram Jesus, e eles estão rejeitando os cristãos no livro de Atos, e mostrando que agora a igreja gradativamente ela vai deixando de ter aquela imagem, aquele jeitão judaico, para ser um jeitão muito gentil, com costumes mais gentis, porque Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado com o conhecimento, com a mensagem, com a salvação, com a comunhão e com a pregação. Então, se a igreja vai fazer um círculo, se vai sentar em cadeira, vai sentar em chão, isso pouco importa. E a igreja deixou de se reunir em templos, ela começou a se reunir em cemitérios, em catacumbas. E eles vibravam com isso, começou a se reunir em casas. Então ela perdeu aquela ideia do templo, da casa de Deus, do sagrado, né? Para tornar, para a igreja ser uma coisa chamada de pessoas. A própria palavra igreja não é prédio, a gente definiu um pouco isso. A palavra igreja está se referindo a gente. Então nós, quando terminamos aqui, não trancamos Deus aqui. Deus vai estar onde nós estamos, porque a igreja é o corpo de Cristo. Outra coisa que Lucas faz são relatórios de progresso, mostrando gradativamente, uma vez após outra vez, o quanto que a igreja ia crescendo. Então é um livro desse crescimento inevitável. Mesmo que Satanás, mesmo que os romanos, mesmo que os judeus, mesmo que os gregos desprezando o cristianismo, o evangelho, a ideia do evangelho, a igreja está crescendo. E nós temos que entender isso. Algumas vezes, em determinadas situações, ou por circunstâncias, talvez essa igreja deve ter passado uma fase assim difícil, né? Quando muita gente começou a sair e voltar para o Brasil. O evangelho não está. Na perspectiva de Deus, o evangelho nunca está acabando. Sempre está crescendo. Por que está crescendo? Porque o evangelho não é somente essa igreja. Aonde as pessoas daqui saíram, aonde eles foram, eles estão pregando o evangelho. Eles estão ministrando. E isso aconteceu até com o cristianismo. Os apóstolos gostaram tanto de ficar em Jerusalém que Deus mandou uma perseguição para que eles fossem espalhados. E agora acabou a igreja de Jerusalém. Não, a igreja se espalhou. Ela está pregando o evangelho em outros lugares. Outra questão é que a igreja, o livro de Atos, ele é o pano de fundo das epístolas paulinas. O que isso quer dizer? O que é pano de fundo? Em inglês seria o background. O que acontece? Aquilo que está narrado no livro de Atos, as epístolas aconteceram dentro dessa história. Então você tem uma carta que Paulo escreveu aos Efésios. Vá lá no capítulo 16, no capítulo 20 de Atos, você vai ver como que foi que o Evangelho, como que foi que Paulo pregou para essa igreja de Atos, o que aconteceu. Então, o que está escrito nessas cartas, você vai entender melhor se você olhar o livro de Atos e ver tudo aquilo que aconteceu nessa fundação. Então, ele é o background, ele é o plano de fundo, é a história de como surgiram essas igrejas. Essas igrejas não estavam ali eternamente, elas surgiram. E cada um teve uma história. Teve igrejas que Paulo chegou na cidade e ficou só um mês, porque ele foi expulso. Teve lugares que ele teve que descer por uma muralha num cesto para ser salvo. Teve lugares que ele alugou uma academia de ginástica e ficou 2 anos e meio. Então, cada carta ela tem uma história. Cada igreja, Corinto, Gálatas, que era uma região, ela tem uma história, e essa história está narrada no livro de Atos. E a gente vai descobrir isso aí. Só para terminarmos, estou avançado um pouquinho hoje. Olha só como que, agora nós lemos, vocês vão entender claramente o que está acontecendo. Quando Lucas escreve o Evangelho, veja o que ele escreve no início já. Olha o que ele fala. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. O que Lucas está falando? Ele falou que já
até a época dele, várias pessoas já fizeram um empreendimento de escrever aquilo que Jesus fez. Ele fala assim, dos fatos que se cumpriram entre nós, isto é, Jesus viveu entre nós, não está falando de algo lá na China. Ele está falando, muitos já tentaram, já colocaram no papel, é fato histórico. Não é alguém que entrou na caverna e ficou um mês na caverna meditando e inventou o evangelho. Não, esses fatos aconteceram entre nós. O próprio livro de João, quando termina, o Juninho vai pregar sobre isso, ele fala assim, se nós escrevemos tudo aquilo que Jesus fez e falou, seria impossível colocar em livros. Porque esses fatos aconteceram entre nós. E João fala assim, eu sou testemunha verdadeira porque eu presenciei e eu vi tudo a respeito disso. Só não viu o nascimento de Jesus. E por isso que ele nem narra isso. Versículo 2. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Isto é, essas pessoas que colocaram no papel, eles não ouviram uma história de alguém. Eles presenciaram, eles viveram. E hoje pregam essa palavra. Então eles fizeram esse trabalho, eu também. Veja o que ele fala no versículo 3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Essas pessoas escreveram a respeito desses fatos, eles foram testemunhos oculares, e eu fui lá e verifiquei se eles não estavam inventando história, não. Eu confirmei com outras pessoas, eu fiz entrevista. E olha o que ele fala, eu mesmo investiguei tudo por médico. Você chegou diante do médico, não tem jeito de enganar. Ele fala assim para você, o que você tem? Ele faz uma pergunta aberta. Fala, estou com dor de cabeça. O que ele vai falar depois? Desde quando? É todo dia que você tem? É só de manhã, à noite? Ele vai com perguntas abertas e fechadas, vai vendo a sua coerência e vai apurando. De repente vai dar dor de cabeça. É todo dia, é todo dia. Que horas? É de manhã. Então ele vai verificar se você está dormindo bem, não está, se está comendo. E com poucas perguntas ele já fala, você está com alergia, você está com enxaqueca, você está com inflamação. Logo ele vai chegar, ele vai fazer alguns testes físicos, mas muitas vezes com poucas perguntas ele já sabe. Ele fala, nossa, como ele adivinhou o que eu tenho? Não adivinhou. E Lucas aqui fez esse trabalho. Ele é especialista, ele tinha prática nisso. Ele via quem era digno de confiança ou não. E ele fala assim, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Então Lucas não está fazendo algo confuso, algo bagunçado. Ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Está tranquilo? Tudo que a gente falou, como Lucas escreveu aqui, ele está querendo fortalecer Teófilo para escrever um relato ordenado, cuidadoso. Então, ele é uma pessoa talvez de confiança. A gente não sabe qual a procedência de Lucas, só sabe que ele é médico, sabe que ele é companheiro de Paulo, não sabemos sobre a sua conversão. Ele é discreto, ele aparece na história de forma muito singela e discreta, mas de muita confiança. Vamos lá para o Atos capítulo 1, versículo 1 e 2, que é o nosso texto de hoje. Agora eu vou começar a pregar. Veja o que ele escreve. Em meu livro anterior. Qual é o livro anterior? Lucas, é o que a gente acabou de escrever, de ler. Teófilo. Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então Jesus começou a fazer e ensinar. Agora Jesus vai continuar a fazer e ensinar através da igreja. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Eu escrevi tudo aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus fez e começou a ensinar, até o dia que ele subiu aos céus. E o que ele então, e depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. O que Lucas está fazendo aqui? Ele direciona a mente Teófilo para aquilo que ele escreveu já, aquilo que Jesus fez pelo Espírito Santo, e agora ele vai entrar no livro de Atos, mostrar o que o Espírito Santo vai fazer através de Pedro e apóstolo,
Então, nem Jesus foi ilegal, nem Jesus transgrediu a lei, nem Jesus vai contra a banalização dos gregos, nem contra os judeus, nem contra os romanos, e Pedro e João também não vão fazer isso, além dos apóstolos. Então, para Teófilo se fortalecer na fé, naquilo que ele recebeu de ensino, e para ele ficar confiante. Para terminarmos, tudo que a gente viu hoje, informação acadêmica, né? Puxa, perdi meu tempo, saí lá de casa, debaixo de chuva, vim para a igreja para ouvir um monte de informação. Minha pergunta fica o seguinte: Lucas está lá, o autor que mais escreveu, médico, a gente não sabe o passado dele, se era casado, solteiro, se teve filhos, não teve nada, mas a gente sabe que ele deixou algo tão precioso, não só para Teófilo, mas para nós. Se você tem alguém, ou você tem dúvida se o Evangelho, se aquilo que está escrito a respeito de Jesus é verdadeiro ou não, eu posso ter confiança de que Lucas foi exato. E Lucas, ele está do mesmo jeito que os outros evangelhos. Então Lucas, historicamente, ele dá apoio a Mateus, dá apoio a João, dá apoio a Marcos, dá apoio a Paulo. Porque Lucas narra que o Evangelho, ele veio de uma procedência histórica, ele aconteceu. Ele foi mergulhado dentro de uma história, onde havia pessoas. Não é um grupinho que se reuniu, não é um cara que foi na caverna e idealizou o Evangelho. O Evangelho teve efeitos, teve relacionamento na história. E a pergunta que faço é: qual é a minha contribuição para o reino? O que eu vou deixar? Lucas, de uma forma muito simples, deixou isso para nós. E olha a contribuição, olha o benefício dele. Com esse pouco tempo de vida aqui, de forma bem simples, de forma bem acanhada, eu não sou médico, mas cada um de nós tem um legado para deixar, para uma próxima geração, para aquilo que vai vir depois de mim. O legado mais próximo é os meus filhos, é a minha igreja, meus parentes, o que eu estou deixando. Muitas vezes nós não vamos conseguir levar algumas pessoas tão queridas e amadas a serem salvas, mas só a forma deles, mesmo não crendo em Cristo, falar assim: não, aquele cara creu e ele era firme naquele que e ele deixou um bom testemunho. Ou talvez a gente vai levar algumas pessoas a serem salvas que vão ser bem melhores do que nós. E é o que Lucas tem feito. Através do seu Evangelho, através do livro de Atos, muitas pessoas têm conhecido a Jesus e têm se rendido a Jesus. E a preocupação dele era simplesmente fortalecer a fé do Teófilo. E a pergunta é: qual é o meu legado? O que eu tenho deixado? Que sementinhas que eu estou plantando? Que hoje ninguém vê, mas daqui a uns anos pode ser uma grande árvore. Então, que a gente tem essa preocupação. E algumas vezes a gente percebe, isso pode ser o contrário também, né? Algumas vezes, quando nós não tomamos cuidado, por causa de alguma ação, algum erro nosso, nós podemos destruir o Evangelho também. Né? Que a gente tenha capacidade, tenha disposição de, com o poder do Espírito Santo, com o ensino da palavra, deixar um legado. É aquilo que eu falei no começo, né? É pela graça que eu tenho o privilégio de ter alguns alunos, e hoje eu falo: caramba, eu fui professor desse aluno. É estranho isso, né? E esses jovens que passaram por mim, eu tive o privilégio de dar aula para eles. É só um privilégio. E talvez alguns de nós, de repente, por causa talvez de um estudo, de abrir a casa para um estudo, de repente alguém ali vai se converter, vai estudar, vai ser missionário, vai alcançar um país e fala: aquele país foi alcançado por causa. Não. É pela graça. É justamente pela graça, pelo poder, capacitação, que são privilégios que Deus coloca diante de nós. Deus deu um privilégio para o Lucas e ele abraçou. Deixa eu fazer, deixa eu escrever.
E olha como nós somos beneficiados por Ele. Amém?